Oi, como é que você tá? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre morar sozinha, morar sozinho. Você tem essa vontade? Se você tem essa vontade, mas não sabe como, tem medo, é sobre isso que eu vou falar. Vamos conversar aqui um pouco sobre isso? Bom, eu vou falar um pouco como foi isso pra mim. O desejo de morar sozinha surgiu muito cedo na minha vida, né? Desde que eu era adolescente, eu tinha muita vontade de morar sozinha. E não era uma coisa comum. As minhas amigas, as pessoas ao meu redor, elas não falavam sobre isso. Elas tinham vontade de se casar ou em outras coisas. E aí eu não tinha muitas referências, mas eu tinha essa vontade muito forte dentro de mim. Então quando você não tem referência, se torna um pouco mais difícil, né? Porque como que isso vai acontecer? E eu sei que essa vontade ficou dentro de mim durante muito tempo e eu demorei, de fato, para fazer acontecer por medo, né? Por medo de como que seria. No primeiro momento eu não tinha dinheiro, é claro, eu morava com a minha família e aí eu não tinha dinheiro. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu poderia ter feito isso antes, mas eu achava que eu não seria capaz de me manter financeiramente, né? Essa questão de pagar conta, como é que eu vou pagar minhas contas sozinha, sempre foi um peso muito grande para mim. Só que depois, quando efetivamente eu fui morar sozinha, eu percebi que é tudo questão de administração. Era possível para mim, né? Com o dinheiro que eu ganhava, tudo era possível. Então, o que eu entendo? É tudo uma questão de planejamento. Eu não sei qual é a sua condição financeira nesse momento, isso vai ser muito particular para cada um. Você tem que colocar essa ideia, esse sonho, essa vontade dentro das suas possibilidades. Se hoje o que você ganha, você pensa, não daria para eu me manter sozinha, você pode fazer um planejamento a partir de agora. Ou se você não tem uma renda nesse momento, você já pode começar se planejando. Quando a gente se planeja, quando a gente coloca uma intenção verdadeira de algo que a gente quer, as coisas começam a se movimentar. Agora, quando a gente tem uma intenção, uma vontade, um sonho, só que a gente pensa, tá muito distante, isso nunca vai acontecer, ele se torna mais distante ainda. Então, uma coisa que é muito importante para isso é planejamento. Planeje, coloque no papel ou no seu computador, no seu celular, mas coloque aí do que você precisa, de quanto você precisa, coloque realmente ali o que seria possível para você fazer, necessário para você fazer para alcançar isso que você quer. E aí, porque o que acontece? Eu imaginava que eu não seria capaz de pagar as contas, porque eu nunca tinha pagado conta de uma casa inteira, né? Eu ajudava em casa, mas era com pouco, então eu achava que as contas de uma casa inteira é muito para se pagar sozinha. Porém, quando você paga as contas de uma casa inteira com muitas pessoas, é muito mais caro do que se você se manter sozinha. Então você tem que ter isso em mente, que o que você vai precisar de dinheiro é para se manter. Tem certas contas, certas coisas que você vai precisar, que você só vai saber quando você for. Então não fique presa demais a essas coisas, porque você só vai saber quando você for, inclusive em relação aos medos, aos receios que você pode ter, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, porque a nossa mente, ela trabalha dessa forma, dando medo, né, um monte de medo acontecendo. Como que eu vou resolver isso, como eu vou resolver aquilo? Primeiro ponto que é muito importante, entender e falar para si mesmo que problemas, dificuldades, desafios que vão acontecer quando você for, você vai resolver quando você for, você não vai resolver eles agora. Então libere essas expectativas, esses medos, todas essas coisas. E aí tá, vamos partir de um planejamento financeiro, é muito importante ter uma reserva para as coisas que podem vir a acontecer, né? Além do dinheiro que, se você for pagar aluguel, você vai ter que ter o dinheiro do aluguel, o dinheiro para se manter, o dinheiro para pagar todas as suas contas, mas também um dinheiro para se manter caso aconteça alguma coisa. Isso é bastante importante. E aí o valor dessa reserva é pessoal. Aí você vai ver o que faz sentido para você. Mas e se a questão de você ainda não ter feito isso, se a maior questão for medo, não for nem financeiro, eu tenho dinheiro, o problema não é financeiro. O problema é que eu tenho medo de ir. Aí o que a gente pode fazer em relação a isso? Do que você tem medo? Vamos desmembrar esse medo. Eu não estou aqui para falar para você, não tenha medo. Tenha medo sim, porque o medo vai estar aí, não adianta a gente falar, não tenha medo, simplesmente, né? Então é importante você olhar para esses medos, que às vezes são mais de um, né? Você tem medo do quê? Aí um dos medos que a pessoa pode falar é sobre segurança. É possível a gente fazer algo para que a segurança aumente, ou pelo menos a sua sensação de segurança aumente? Então você vai trabalhar nisso. Eu tenho muito medo de ser assaltada, de entrarem na minha casa. Qual é a alternativa para esse medo? Talvez buscar um apartamento?
buscar um lugar para viver, que seja um condomínio, com portaria, sabe? Que dê ali realmente uma segurança maior para quem vive sozinha. Mas aí a pessoa vai falar para mim assim, mas eu não tenho dinheiro para alugar um apartamento, porque o apartamento, além do aluguel, ainda tem o condomínio. E aí, quem sabe no seu bairro, onde você mora mesmo, às vezes pode ter mesmo uma casa que seja segura, porque você conhece as pessoas, você conhece o lugar que você mora, não é comum que as casas sejam invadidas, a segurança é tranquila. Você pode observar isso também, porque às vezes esse medo ele é um medo irreal. Aí você tem que se perguntar, da onde que vem esse medo? Se ele vem de um trauma, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, num passado invadiram a minha casa e eu fiquei traumatizada. Então aí já é um pouco mais desafiador. Então talvez você precise de apoio profissional, ajuda de terapia. Porque se é um trauma, não é tão simples assim de ser resolvido. Tem que se aprofundar nele, tem que trabalhar ele para que você consiga viver em paz e consiga realmente fazer suas coisas, né? Agora, por exemplo, não invadiram sua casa, então isso nunca aconteceu com você. Por que todo esse medo? A gente é inundada com medos das pessoas, das mídias, o tempo todo. A nossa mente, ela tá cheia de medos e cada vez colocam mais medos na gente. Então tente observar isso e tente perceber de onde que vem seu medo. Às vezes seu medo não vem de lugar nenhum, de dentro de você. Não vem de você, vem de outro lugar, que não faz sentido nenhum. E aí seria bom você começar a buscar referências positivas. Você conhece pessoas que moram sozinhas? Busque, se você não conhece ninguém ao seu redor, busque conversar com pessoas em algum lugar, ou mesmo nas redes sociais. Existem muita gente que mora sozinha, eu garanto pra vocês, eu conheço várias pessoas que moram sozinhas e nunca tiveram problemas de segurança por isso. Então, às vezes esse medo ele é totalmente irreal, ele é de algum lugar, de alguém que falou não sei o que, não sei aonde, que não faz nenhum sentido pra mim e eu tô pegando esse medo pra mim. Então coloque o seu medo na realidade, traga ele pra realidade, você vai diminuindo ele, você vai vendo que ele não é tão terrível assim. E aí se o seu medo for da solidão, uma coisa que é legal a gente pensar, primeiro por que você quer morar sozinha? Porque não é uma obrigação. Eu não tô trazendo esse vídeo aqui pra falar que todo mundo deveria morar sozinho, que é uma obrigatoriedade. Se você não tem essa vontade, se você não gosta de estar sozinho, você não tem que morar sozinho. Mas se esse é um desejo seu, do seu coração, por que você tem vontade de morar sozinho? Você se sente bem sozinha? Sabe, imagina se você mora com outras pessoas. Quando essas pessoas saem, você fica sozinha na sua casa, você sente um prazer, uma alegria. Acontecia muito comigo, que quando eu me via sozinha na minha casa, eu ia arrumar a casa. Então eu colocava uma música, eu arrumava e eu cantava, eu dançava, porque isso me dava um prazer muito grande. Eu tenho muito prazer de estar sozinha. É muito agradável pra mim. Inclusive eu preciso de um momento sozinha. Mesmo quando eu estou com outras pessoas, eu gosto de ter esses momentos. Você também tem esses momentos? Então você vai desfrutar disso estando sozinha. Porque a solidão, ela é um sentimento que você pode sentir mesmo estando com outras pessoas, porque às vezes o que você sente é uma carência que ninguém vai poder suprir, sabe? Porque se você pensar, você mora com outras pessoas, mas você fica 24 horas com essas outras pessoas, você não trabalha, essas outras pessoas também não trabalham, e às vezes quando tá dentro de casa, cada um tá no seu quarto, o outro tá na sala, às vezes as pessoas nem se veem, e você fica pensando, mas eu vou ficar sozinha, às vezes você já tá sozinha, sabe? E não é um monstro tão grande assim, o estar sozinha. Comece fazendo coisa sozinha, vá no mercado sozinha, se você nunca fez isso sozinha, vá passear sozinha, vai fazer coisa sozinha para você ir dessensibilizando essa coisa de estar sozinho. E tem coisas, tem medos, tem desafios, tem receios que só vão ser resolvidos quando você estiver lá. E aí você pode ter muito medo, mas eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito isso. A gente lida com essas coisas quando elas vêm. Podem acontecer momentos de você ficar triste, de você ficar com medo, de você ficar receosa se você vai conseguir pagar suas contas, mas isso também pode acontecer vivendo com a sua família, vivendo com um cônjuge, em qualquer situação da vida. Muitas vezes, para tomar decisões na nossa vida, a gente espera situações perfeitas, o momento perfeito, o momento ideal. E isso não existe, a gente que faz o momento ser perfeito ou o momento ser ideal. Você vai se movendo e as coisas vão acontecendo para ficar melhores. Então não fique esperando o momento ideal, o momento perfeito, o momento que eu não vou ter medo. Esse momento de não ter medo, ele não existe. A gente vai fazendo as coisas com o medo, vai lidando com as coisas com o medo junto. Uma coisa que é muito importante, uma pergunta para você fazer para você mesma é:
Você quer mesmo morar sozinha? Ou você só quer porque tá na moda? Ou porque uma amiga sua foi e você tá se sentindo que ficou pra trás e você quer fazer igual? Faça se for algo que você realmente deseja. Coisas que a gente realmente quer, coisa que a gente realmente tem intenção de fazer, a gente resolve, a gente lida muito bem. Quando não é, quando é só na moda, vai ser muito mais difícil. Não vai ser impossível não, mas vai ser um pouco mais difícil. Então pense bem sobre isso. Qual é a sua motivação? Por que você quer isso? Porque não tem que ser um martírio, não tem que ser um sofrimento, que você tem que lutar com aquilo, porque é um sofrimento. Então pra que você tá fazendo isso e tá sendo tão sofrido? Tem que ser agradável, tem que ser bom, tipo, apesar desses desafios, esse medo que a gente sente, esses receios até financeiros, mas o desejo é maior de estar ali, de querer o seu próprio espaço, de ter as coisas do seu jeito, de ter o seu cantinho. Essa vontade, ela tem que ser maior do que todo o resto. Quando essa vontade é muito forte, a gente vai encaixando todo o resto, e todo o resto vai ficando e continua ali, os receios, eles vêm, eles vão e vêm, e a gente vai lidando com eles, mas é possível lidar com eles, entende? Quando a sua vontade é realmente forte, você consegue lidar com tudo que aparecer. E aí eu vou falar agora para as pessoas que, por exemplo, nunca viveram sozinha, porque eram casadas ou moravam junto com alguém, e se viram numa situação que vão ter que viver sozinha. Nem foi algo que ela desejou, simplesmente aconteceu. Você pode descobrir muitas coisas incríveis sobre você mesma nessa fase. Então aproveite. Ela pode ser assustadora num primeiro momento, você pode estar passando um luto, uma dor muito forte, porém entenda que a força que tem dentro de você, ela vai surgir a partir do momento que você se permitir estar com você mesma. E que tudo que você precisa, você vai poder conseguir. Você é capaz de fazer por você mesma, né? Acredita em você, acredite na sua caminhada, acredite nas suas capacidades. E entenda que o que você achava que você não poderia fazer por si mesma era simplesmente porque você não teve a oportunidade. E aí, pense nessa fase, nesse momento, como uma nova oportunidade. Uma oportunidade de acessar certas habilidades que você nem sabia que você tinha. E que vai ser desafiador, e que não é um conto de fadas, mas que vale a pena. Então, o que eu quero trazer aqui, principalmente assim, para essas pessoas, é que não tenha medo de estar com você. Porque você está com você o tempo todo, sempre esteve desde que você nasceu. Sabe? Não tenha receio da solidão. Muita gente pensa, eu vou sentir uma solidão. Entre em contato com você mesma, veja essa fase, esse momento como uma oportunidade de entrar em contato com você mesmo, de ficar em paz, de ter o seu sossego. É um prazer enorme o sossego, a oportunidade de ter tudo ali pra você, do jeito que você quer, sabe? Então veja o lado bom das coisas. Você não é obrigado a permanecer sozinha agora pelo resto da sua vida se você não quiser. Ninguém é obrigado a isso. Mas desfrute desse momento, se esse momento você está só e você se viu numa situação ali que você vai ter que viver sozinha, desfrute desse momento e veja o lado bom. E morando sozinha, não necessariamente você precisa estar sozinha o tempo todo, você pode receber seus amigos, receber seus familiares, as pessoas podem vir te visitar, as pessoas podem vir dormir na sua casa, você pode ir dormir na casa das pessoas, você vai continuar interagindo, né? O que eu tô querendo falar aqui não é pra você se isolar. A partir do momento que você desejou morar sozinha, você vai se isolar, nunca mais vai falar com ninguém, nunca mais vai interagir com ninguém. Também não é isso. Tem gente que gosta mais de ficar na sua, que não gosta de receber ninguém em casa, mas tem gente que não, tem gente que gosta de cozinhar pras pessoas, de compartilhar, e você vai poder fazer isso, sabe? É uma liberdade muito grande, a liberdade de morar sozinha. Você faz o que você quiser. Às vezes morando na casa dos seus pais ou morando com outras pessoas, você nem tem essa liberdade tanto de trazer outras pessoas, de fazer tudo do seu jeito. E morando sozinho você vai ter, então isso é muito legal. Então é muito importante você perceber o que faz sentido pra você, antes de qualquer coisa. Antes de começar o seu planejamento. E se você ainda tá numa fase que você ainda não tem dinheiro, você só tem o desejo, planeje, comece. Quando você começa, as coisas se movem para dar certo. Se você não faz nenhum movimento, as coisas continuam simplesmente do jeito que elas estão. Então já comece a ver quanto que custaria um aluguel, se você vai pagar um aluguel, quanto que seria às vezes a compra de imóveis, o que você vai precisar. Você pode começar com pouco, não necessariamente você pode começar com tudo pronto, tenha isso em mente. Você pode ir começando devagarzinho e vai alimentando essa sementinha aí dentro de você. Se você
tem a possibilidade, se você tem uma renda, já vai guardando um dinheiro, já vai disponibilizando dinheiro para isso. E assim, quando você menos perceber, já aconteceu. Por quê? Porque você foi em busca daquilo, você trabalhou para aquilo, você pensou naquilo, você se planejou. Então é muito importante o planejamento financeiro, porque sim, a gente vai ter que pagar as contas, é importante você ser responsável a esse ponto. Em relação aos sentimentos e as emoções, você também já pode ir trabalhando elas, né? Se você tem essa coisa do medo ou essa coisa do receio em relação à solidão, vai trabalhando isso dentro de você também, percebendo no seu dia a dia os momentos que você fica sozinha, como que é, o prazer que é estar com a sua própria companhia. Essas coisas podem ser feitas antes de você se mudar, não precisa fazer só depois que você se mudar. E lembrando que muitas coisas você só vai resolver, você só vai aprender, você só vai lidar depois que você for. E você vai saber lidar. Olha sua família, seu pai, sua mãe ou quem quer que seja, que se lançou numa nova jornada, que se casou, que teve que pagar as contas sozinhas ou que foi morar sozinha. As pessoas não sabiam como elas iam fazer, elas simplesmente foram e as coisas vão acontecendo e vão dando certo. Então acredito que para você também vai ser assim. Não vai ser diferente. Você vai saber lidar com essas coisas quando elas acontecerem. Então, para finalizar, eu quero dizer que as nossas maiores barreiras são mentais. É a nossa cabecinha que nos limita, que nos coloca medos, que nos apavora. E sabendo que o medo ele sempre vai estar, caminhe e faça e movimente-se apesar do medo. E aí você vai conquistar as coisas que você quer nessa vida. Tudo que você quiser nessa vida vai ser conquistado, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vejo você no próximo.